Boa tarde a todos, que Pai Ogum nos abençoe hoje e sempre. Primeiramente, queria agradecer todo o apoio, o incentivo, né, no vídeo de ontem, né, foi muito bem recebido. Peço para que continuem mandando suas perguntas no e-mail, né, e também interagindo dentro do canal, podendo se inscrever e também fazendo os comentários ali, né. Como eu falei ontem, no vídeo de ontem, a gente vai se evoluindo, né? A gente vai se evoluindo de acordo com o tempo, a gente vai se evoluindo porque iniciando esse tipo de trabalho. Então a gente ainda fica um pouco reticente, um pouco nervoso, né? Mas vamos seguindo com com esse novo meio de interagir dentro do conhecimento das nossas religiões, né? Primeiramente sempre falando da Umbanda, da nossa raiz, né? E também sobre alguns assuntos da Quimbanda, que, né, gostaria de saber. E também sobre o Candomblé, né, que é o qual eu ainda sou novo, né, tenho 7 anos de iniciado o Candomblé. Então, claro que a gente não tem um grande suporte de conhecimento dentro da religião do Candomblé. Mas o que eu puder ajudar, e com certeza sempre, né, perguntando para o meu mais velho, meu babá, sempre vai estar me orientando nessa questão. Mas sobre a Umbanda também eu não sou conhecedor de tudo, então também o que eu não puder saber, eu vou pesquisar, eu vou atrás para trazer esse conhecimento para vocês, tá certo? No vídeo de hoje vou responder e explicar sobre pontos riscados, né, que foi a pergunta da Marília, tá certo? Então, primeiramente, ponto riscado, né? Estruturalmente falando, são, né, pedaços ali de madeira, de acordo com o jeito da casa, ou no qual a entidade vai, né, firmar o seu ponto, né? Vai pegar a pemba ali e vai fazer o seu ponto. O que é o ponto riscado, né? O ponto riscado, falando bem tranquilo, assim, sem muita teoria, né, complexa, é a identidade da entidade, né? Ali você vai perceber qual é a linhagem dela, qual que é a falange dela, com qual orixá ele está irradiando, né? Qual é a maneira dessa entidade estar trabalhando, né? Então, primeiramente, a gente tem que ter essa noção de que o ponto riscado é a identidade da entidade, certo? Lembrando uma questão bem importante para podermos entender o ponto riscado. Lembrando sempre que tudo que eu vou passar nesses vídeos são conhecimentos que eu adquiri de acordo com o tempo de Umbanda que eu tenho, com o que o meu pai de santo me ensinou e com o que eu prego aqui dentro do meu terreiro, né? Então não é padrão para tudo, para toda casa. Cada casa tem uma maneira, cada linhagem, família de Umbanda tem uma maneira, né? Então lembrando sempre isso. O que eu sempre explico que cada entidade com o seu nome de falange é um espírito, né? O pai ainda sempre brinca. Quantos Evertons existem no mundo, né? Quantas Rosimeres, quantas Marias existem no mundo? Muitas. Mas cada um com seu DNA, cada um com seu sobrenome, né, individual. Então, com as entidades é a mesma coisa, né? No terreiro pode ter 5, 6 tranca-ruas? Pode. Cada um representa a sua linhagem, a sua falange, mas é um espírito específico, tá certo? O espírito que trabalha na linha de tranca-rua, com o qual eu incorporo, não é o mesmo que um outro médium vai incorporar o tranca-rua, né? São espíritos individuais, isoladamente, certo? Então isso afere muito aos pontos riscados. O maior erro do médium é quando está iniciando e recebeu ali o seu Exu, ou o seu Caboclo, ou o seu Preto Velho, e já correr no Google para ver pontos riscados, ou naqueles livros lá de trocentos pontos riscados e cantados. É o maior erro. Porque aquilo lá é um ponto genérico, né? Então, como baseado no que eu acabei de falar, cada linha, cada falange representado por uma entidade é um espírito individual trabalhando, né? Então, um ponto do caboclo sete flecha que eu incorporo é ou que o caboclo do sete flecha de um outro médium é um outro ponto riscado, certo? Por quê? Dá um exemplo bem básico. O meu caboclo sete flecha trabalha na falange, na linha de Ogum, irradiado pelo Ogum, né? O outro caboclo, sete flechas, trabalha irradiado na linha de Xangô. Então, dentro desses símbolos que é riscado no ponto, vai representar qual é a linhagem minha, do meu caboclo. Qual é a irradiação que ele está trabalhando. Qual é a maneira dele estar trabalhando.
que meios que ele usa, né, dentro das suas mirongas, dos seus trabalhos. E do outro a mesma coisa, vai ter símbolos que representam isso. Então, se você olhar os dois pontos, são 2 7 flechas, mas os pontos são diferentes, né? Então, um ponto riscado representa a identidade dessa entidade, desse guia, e também ele se torna um campo de força dele para trabalho, né? Então, você pode perceber que existe o ponto riscado da identidade dele, mas às vezes, dependendo da sua evolução, do seu desenvolvimento, dependendo da situação do trabalho no momento, pode mudar um pouco, agregar alguns símbolos ou tirar outros, porque também tudo depende da vibração do qual esse caboclo, esse guia, esse preto velho, enfim, essa entidade está trabalhando no momento, né? Então, pode ser que, não é uma regra, mas pode ser que você comece a trabalhar, a desenvolver, o seu guia riscou um ponto. Vamos dar um exemplo, o caboclo com 7 flechas incorporando você, fez ali 7 flechas e um coração, ok? Passado um tempo, aí vamos dar exemplo, um ano, teu caboclo começou a riscar os pontos, 7 flechas, um coração, um arco, um raio, enfim, vai agregando, até chegar no momento que estiver bem firme e o ponto riscado completo, a sua identidade completa. É regra para Everton? Não. Isso pode acontecer, né? Como já vi casos assim. Mas também já pode acontecer do médium já estar bem firme e o seu guia, né, riscar o ponto completo já. Então, tudo depende da pessoa e da sua iniciação, da sua consagração e da sua incorporação. Tudo depende disso, né? Então, ponto riscado, ele se torna também um campo de força da entidade para poder fazer suas mirongas e trabalhar. Então ele vai usar pemba ali dentro do ponto, vai usar alguns pós, algumas sementes, às vezes pólvora, pode pôr uma bebida e normalmente se firma uma vela ou mais velas, enfim. Tudo depende do jeito que a entidade trabalha, né? Então, voltando naquele assunto de cada um é um espírito, exemplo, tranca-rua. O meu tranca-rua trabalha de um jeito. Então vai ver ali nos pontos qual que é a linhagem dele e a radiação dele. Ele trabalha mais com descarrego de pólvora. O outro trabalha mais com descarrego de enxofre. Enfim, é só um exemplo. Mas cada um tem um jeito, um DNA. Tá certo? Então não podemos cometer esse erro de que todo ponto tranca-rua é parecido ou é igual. Não. Cada um representa o seu DNA, o seu espírito, com o qual ele está vibrando, está trabalhando, tá certo? Então, um ponto riscado, ele, falando bem resumido, é a sua identidade. Ali vai estar dizendo o caminho desse guia, qual que é a vibração, qual que é a linhagem, a falange, enfim. Ali vai estar dizendo tudo isso. E mais o que ele vai aglomerar da maneira que ele trabalha, tá certo? Quando que a gente percebe que está na hora de riscar o ponto? A gente tem que ter essa consciência de que muitos nunca vão chegar à inconsciência de incorporação. Muitos não vão chegar, porque tudo também depende de como é o trabalho do seu guia, da maneira que ele irradia e vai se incorporar em você. Então também não é uma regra. Que vai chegar lá há anos de Umbanda, vai ser inconsciente. Pode ser que você fique inconsciente ou semiconsciente, né? Então, tudo isso depende do seu grau de mediunidade, ou também do seu caminho, ou de qual é a maneira dos seus guias incorporarem você, tá certo? E isso não quer dizer que você não é um médium firme, se você não entrar em consciência um dia. Isso não quer dizer. O que representa a firmeza é a maneira com qual o seu guia está trabalhando, né? Do qual grau de conhecimento você está adquirindo. Aí sim representa a sua firmeza, o seu tempo, né? Então, voltando ao assunto, como que nós vemos que é a hora de riscar o ponto? Aqui na casa tem duas maneiras. Ou o seu próprio guia pede, né, para um cambone, ou para mim mesmo, ou para o meu guia-chefe, pede se ele autoriza a riscar o ponto. Ou o meu guia, que são os chefes do terreiro, que vão se direcionar ao médium e ao guia que está incorporado e dizer que está na hora dele riscar o ponto, né?
Então, assim, meus filhos e amigos e, enfim, simpatizantes, enfim, percam essa mania de irem pesquisar no Google, principalmente em pontos riscados, que com certeza vão errar, né? Com certeza vão errar. Vão botar na cabeça um ponto riscado que viu no livro, na internet, e vai prejudicar o desenvolvimento do teu guia. Livre ele desse empecilho. Deixa o seu guia trabalhar tranquilo. Deixa ele se firmar em você. Primeiramente, que é o que eu ensino aqui, se preocupe em desenvolver você mentalmente, buscando conhecimento, buscando concentração, né? Cada vez que entrar no terreiro, deixar todos os problemas lá pro portão. Virem aqui para trabalhar, se dedicar, se entregar para o sagrado. Aí o seu guia vai poder trabalhar com mais segurança em cima de você, né? Aí sim, ele mesmo vai começar a se manifestar pedindo os materiais para que ele possa trabalhar, pedindo para riscar o ponto, né? Aproveitando o ensejo, ponto cantado. Isso já é um assunto um pouco diferente, porque existem muitos pontos para a linha, né? Dando exemplo, muitos pontos para caboclo 7 flechas. Pode cantar para 3, 4, 5, 7 flechas que tiver aqui? Sim. Aqui mesmo, ou em outros terreiros que eu já fui, os ogãs começaram a cantar para 7 flechas, eu já comecei a sentir vibração e os outros médicos que trabalham com ele também. Então aí sim, tá cantando para falange, certo? Mas tem que ser só os pontos padrões? Não. Também em muitos casos, e aqui mesmo, pessoas que fizeram uma composição de pontos para essa ou outra linha. E se o guia aceitou e se o médium sentiu a vibração, maravilha. Insira na sua corimba, peça para os ogãs treinarem e ensaiarem e começarem a cantar nas suas giras, que não tem problema nenhum. Porque ponto cantado, sim, é para manifestar a linha, né? Então, se o meu espírito vem na linha de 7 flechas, ele vai riscar o ponto dele, é a identidade dele. Mas se cantar para 7 flechas, se ele está carregando esse nome, essa falange, ele vai vibrar, certo? Então, ponto cantado é exatamente seguindo os padrões, né, dos pontos que existem. E também pode inserir, se você tem esse dom de fazer composições, de mudar, alterar um pouco a letra de algum ponto para que você goste e o teu guia aceite, maravilha, tá certo? Então, sobre pontos riscados, o que o pai Everton poderia passar é isso. Se satisfez, eu agradeço, né? E peço sempre que entrem, né, no e-mail pedindo outras linhas de conhecimento, outras perguntas, agregando também, se vocês tiverem algo para agregar sobre esse assunto, maravilha, daí eu posto também junto em outros vídeos, né? Lembrando do e-mail do pja_achopana@outlook.com, tá certo? E inscreva-se no canal. Agradeço de coração e peço que Pai Ogum sempre esteja abençoando e abrindo os caminhos de vocês, dando proteção, né? Vamos juntos com a fé passar por essa fase aí da pandemia do Covid-19, né? Sempre em oração, pedindo para Pai Omulu afastar essa doença do nosso convívio e que esse tempo, né, tão pesado, né, tão complicado para todos os lados, financeiro, religioso, a questão da quarentena, que seja rápido, tá certo? Então que meu Pai Ogum abençoe vocês imensamente. Axé.